Muito bem, vamos que vamos, a gente segue com mais uma entrevista especial aqui de eleições. Quem está conosco nos estúdios da Band News Difusora é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado estadual, pré-candidato à Prefeitura de Manaus pelo União Brasil, Roberto Cidade. Gentilmente cede parte de seu tempo para estar conosco aqui para falar sobre propostas e projetos para Manaus. Seja muito bem-vindo, deputado, pré-candidato Roberto Cidade. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Quero agradecer aqui pela oportunidade do espaço, da gente vir aqui trazer a nossa proposta para mudar Manaus com segurança, com responsabilidade. Quero agradecer a Paula, Diene e a você, Rafael, por esse tempo aqui para a gente falar de política, para que a gente possa dar a nossa demonstração de que nós somos a melhor opção para mudar Manaus. Muito bem, então a gente já começa essa entrevista de agora falando sobre projetos, sobre propostas. O senhor é o candidato que tem o apoio do governador Wilson Lima, é o presidente da Assembleia, inclusive por 2 mandatos em frente ali à Casa Estadual, parlamentar aqui da cidade, do Estado do Amazonas, perdão. E a pergunta que a gente quer lhe fazer, deputado, é por que nesse momento se colocar como uma opção para a Prefeitura de Manaus? Qual é o seu projeto? O que o credencia a ser o gestor da capital amazonense? Primeiramente, eu quero me apresentar um pouquinho para quem não me conhece. Sou Roberto Cidade, estou no meu 2º mandato de deputado estadual, fui eleito em 2018 e reeleito em 2022. Estou no meu 2º mandato também como presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Assumi a presidência naquele momento mais turbulento, no meio da pandemia, no meio de uma crise política, e graças a Deus a gente sempre conversando, dialogando com os pares, a gente sempre conseguiu conduzir da melhor forma possível a Casa do Povo e fazendo gestão que eu sempre fiz desde a época quando eu vim do empreendedorismo, quando eu que vim de família do interior, vim de família que veio do interior, mas eu nasci e fui criado em Manaus, e hoje a gente está na Assembleia fazendo uma política de construções, do diálogo. E hoje, naturalmente, pertenço ao Partido União Brasil, o maior partido do Estado do Amazonas, um partido que tem uma grande quantidade de prefeitos no interior, uma grande bancada de vereadores na Câmara Municipal, tem a maior bancada de deputados estaduais na Assembleia, tem 2 deputados federais. É natural que tenha um pré-candidato a prefeito de Manaus. Manaus é uma capital-estado, Manaus é nosso maior colégio eleitoral, e eu hoje sou pré-candidato de um grupo político que entendeu que a gestão que está aí teve essa oportunidade, e nós precisamos ter uma gestão que tenha um alinhamento melhor com o executivo para que a gente possa trazer os benefícios para que Manaus tenha uma evolução, coisa que eu não vi nesses últimos 3 anos e 6 meses aqui na nossa capital. Deputado, pré-candidato, o senhor em 2020 não foi a primeira opção do governador Wilson Lima para a presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas. A primeira alternativa dele seria a deputada Alessandra Campelo. Vocês não eram do mesmo lado, não eram aliados. A minha pergunta é em torno de como ocorreu a construção dessa aliança e se o senhor acredita que o grupo do Wilson Lima já superou todas as diferenças de 2020, de durante a pandemia, de todo aquele conflito que houve entre a ALEAN e governo também, o executivo, entre o legislativo e o executivo, e se o senhor acha que hoje todas aquelas questões do passado de oposição, que o senhor já foi ao Wilson Lima, estão superadas? Olha, lógico, natural, lá na eleição em 2020 a gente concorreu, nós conseguimos ter ali, por 16-8, ser eleito presidente da Assembleia Legislativa, numa construção em que foi uma decisão do colegiado dos deputados, naturalmente que uma eleição interna, e eu fui eleito com a grande maioria, e naturalmente depois a gente começou a dialogar, começou a conversar, e fui para o partido do governador, do União Brasil, me reelegi deputado estadual, me reelegi com a unanimidade de todos os pares para a presidência novamente. Hoje eu tenho certeza, plena convicção, que a gente tem a confiança do grupo do governador Wilson Lima, e que sou o nome escolhido por unanimidade de todos para ser o pré-candidato à Prefeitura de Manaus. Hoje estou como presidente municipal do União Brasil e estou aqui pronto para o desafio, pronto para fazer com que a nossa
gestão à frente da Prefeitura de Manaus seja uma gestão exitosa, como está sendo na Assembleia Legislativa. O candidato ele é aprovado ou reprovado no momento das urnas ou no momento das votações na Assembleia. E foi assim que aconteceu, fui reeleito por unanimidade com o voto dos 24 deputados estaduais eleitos no dia 1º de fevereiro de 2022. Hoje o senhor tem... 2023, né? O senhor tem hoje uma maioria da Leam e hoje metade da CMM. Essa construção de apoio se deu muito pelo governador Wilson Lima e teve a sua participação direta também, ou foi muito mais pelo governador Wilson Lima? Olha, hoje a política está diferente, né? Hoje quem não dialoga, quem não conversa, quem não constrói pontes, quem não escuta mais e fala menos. Eu sou um político que venho do diálogo, que venho da Assembleia Legislativa, converso com todo mundo, sempre tive um bom relacionamento com todos. Não seria diferente com a Câmara. Muitos vereadores ali eu já conhecia, eu sempre busco conversar, explicar as minhas opiniões, ouvir as opiniões dos vereadores, que são pessoas que estão ali na ponta, todo dia sendo demandados com coisas que muitas vezes não chegam ao prefeito. Então o vereador que é o para-choque do povo, e não é diferente também na Assembleia. Eu, naturalmente, que fui um escolhido muito mais leve, né, do grupo, porque com o bom relacionamento que eu tenho na Assembleia e com o bom relacionamento que eu tenho com a Câmara dos Vereadores, naturalmente o grupo ali entendeu que o meu nome era o melhor nome para ser o pré-candidato a prefeito do União Brasil. O União Brasil é um partido muito forte, um partido que tem um tempo de televisão robusto, que tem uma grande bancada na Assembleia, tem uma grande bancada na Câmara Municipal também. Hoje o presidente da Câmara Municipal também é do União Brasil, né? E temos muitos vereadores no interior e prefeitos também que são pré-candidatos à reeleição ou à eleição no interior do estado do Amazonas. É natural que o União Brasil tenha um pré-candidato a prefeito aqui de Manaus. E como estão as conversas em relação ao seu vice? Olha, está cedo ainda, naturalmente que o nosso vice ou a nossa vice vai ser alguém que venha para somar, que venha para construir uma Manaus que a gente quer, venha para agregar. Nós estamos aqui para conversar com quem quer que seja, não tenho nenhuma objeção, mas lógico, vai ter que ser alguém que tenha o mesmo entendimento que eu tenho, que a gente faça uma política moderna de construções, do diálogo, e que a gente possa ter um bom diálogo, principalmente com o Legislativo, para que a gente possa fazer uma grande gestão e fazer as mudanças que Manaus precisa. Entre os candidatos majoritários que estão postos, aí, os pré-candidatos majoritários, tem alguém que o senhor esteja conversando no momento? Olha, no momento não estou conversando com ninguém, mas lógico, é natural que quando for chegando próximo das convenções a gente vai começar o diálogo. Eu acredito que na vida política tudo pode acontecer. A gente já viu várias construções aí que tanto foram positivas como negativas, mas eu acredito que nós estamos dialogando, estamos conversando e nós temos um grupo muito forte. Hoje nós temos o maior grupo de partidos no nosso arco de aliança, nós temos o maior número de candidatos, pré-candidatos a vereador de Manaus. Nós estamos muito fortes para que a gente possa chegarmos na convenção firmes e mostrarmos que nós somos a melhor proposta para Manaus. Eu tenho compromissos com Manaus. Eu venho aqui hoje para falar de compromissos que no nosso dia no primeiro dia que a gente assumir a prefeitura, a gente vai começar a executar. Meu primeiro compromisso com Manaus é fazer com que Manaus tenha o auxílio municipal permanente. Porque em 2020 o prefeito tirou o auxílio Manauara da população de Manaus. 40 mil manauaras recebiam o benefício do auxílio Manauara. Infelizmente ele retirou essa ajuda da prefeitura. Então no dia 1º de janeiro de 2025 a gente vai mandar o nosso primeiro projeto de lei que vai para a Câmara Municipal. Vai ser criar o auxílio municipal permanente para beneficiar 50 mil manauaras. No intuito de beneficiar em torno de ali 200 mil famílias que passam fome todos os dias. Já tem um valor definido para esse? R$150. O mesmo valor que o governo do estado paga, nós vamos pagar para que a gente tenha uma paridade, para que seja, né, o governo do estado do Amazonas já, isso foi um projeto que foi aprovado pela Assembleia, eu como presidente, os demais deputados também votaram, que foi para beneficiar 300 mil famílias, em torno de 154 mil aqui em Manaus. A prefeitura vai fazer a sua parte. Você é o prefeito que vai assumir as responsabilidades com a capital de Manaus, que não vai ficar jogando toda a responsabilidade para o governo do estado do Amazonas. O nosso compromisso é no dia 1º de janeiro de 2025 a gente mandar um projeto de lei para criar o auxílio municipal permanente. O nosso segundo compromisso, eu tenho 3 prioridades
na nossa gestão, no primeiro ano que a gente já implanta em Manaus. E o nosso segundo compromisso é fazer com que a gente aumente o efetivo da Guarda Municipal. É inadmissível que a Guarda Municipal tenha 385 guardas municipais. Fortaleza, que é uma capital do tamanho da cidade de Manaus, tem 2.700 guardas municipais. O nosso intuito é de aumentar esse efetivo para 3.000. E já no primeiro ano a gente vai fazer concurso público e fazer ali a contratação de 1.000 e ao longo dos 4 anos a gente chegar a esse efetivo para que a gente possa trazer mais segurança. A responsabilidade da segurança é do Estado, mas a Prefeitura tem que fazer a sua parte. Então, e nós vamos armá-las. Em 2021, nós aprovamos uma PEC na Assembleia para que o prefeito pudesse armar a Guarda Municipal, e ele não fez. Em cada 10 guardas municipais, apenas um está armado. E nós já temos armas, porque nós vamos fazer um termo de cooperação técnica com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. A Polícia Militar vai treinar esses guardas municipais e eles vão arcar com a arma. Então, nós precisamos fazer com que nós temos mais guardas municipais presentes. Aqui no centro, por exemplo, a gente vai ter mais presença da Guarda Municipal, nós vamos ter mais presença nas frentes das escolas, nós vamos ter mais presença com a ronda nos ônibus. Nós precisamos fazer blitz nos ônibus para que a gente possa diminuir os furtos. Então eu vou ser o prefeito que vai assumir a responsabilidade de Manaus. E o nosso terceiro compromisso é o compromisso mais desafiador, mas que com certeza é o que a população de Manaus clama. Nós vamos assumir a atenção básica de Manaus, nós vamos resolver o problema da saúde. Nós vamos criar 12 UPAs em todas as zonas de Manaus, para que a gente possa ter pronto-socorro 24 horas. Quando dá 8 horas da noite, você vai em alguma unidade de saúde da prefeitura, estão todas fechadas. Nós vamos assumir, vejam bem, a responsabilidade com a atenção básica. E nós vamos fazer com que Manaus tenha pronto-socorro 24 horas funcionando. Das 10 capitais do Brasil, Manaus é a única capital que não tem um pronto-socorro municipal funcionando. Palmas, que é uma cidade muito menor que Manaus, tem. Então, quero dizer para a população que nós vamos criar 12 UPAs, unidade de pronto-socorro, de pronto atendimento ali, para atender a atenção básica, com médico, com enfermeiro, com remédio e com os exames básicos. Pré-candidato, o senhor está falando de questões que são muito importantes para a população, mas ao mesmo tempo, quando a gente tem entrevistado aqui os pré-candidatos e pré-candidatas, as pessoas se manifestam de uma maneira da seguinte forma: mas vai dar para fazer tudo isso? Eu lhe pergunto por quê. Porque o senhor fala em só para concluir, perdão, o senhor fala em um auxílio municipal de R$150, acredito eu que seja baseado no CAD único, no cadastro único. Isso aí é algo que possa até ser explicado, porque quanto vai ser investido nisso? Já há um cálculo do quanto vai ser investido mensalmente, por exemplo, nesse benefício de R$150 para essas famílias? Com esse investimento mensal, como é que fica a questão do orçamento da prefeitura para se construir 12 unidades de saúde espalhadas pela capital? Isso também já foi calculado? Como é que está essa questão do investimento que vai ser necessário em comparação com o orçamento de Manaus, visto que a gente tem acompanhado muitas reclamações por parte da atual gestão de queda de arrecadação? Como seria essa situação? Dá para fazer isso de fato? Alexandre, a prefeitura a prefeitura lá atrás já pagou isso. Ela pagava R$200. E hoje nós vamos ter um orçamento que a cada ano que passa ele aumenta. Nós vamos ter recurso para isso. Só a gente diminuir com a compra de pintura, de tinta, que foi gasto em torno de 42 milhões só no passado, que a gente vai ter o recurso para fazer com que nós possamos implantar o auxílio municipal permanente. Nós vamos dar um benefício para 50 mil famílias e tem recurso para isso. Em relação às UPAs de saúde, Manaus deixa de arrecadar todos os anos, que é um recurso que vem do SUS para as prefeituras, R$700 milhões. Só é você ver na tabela do SUS quanto que é repassado para Manaus e quanto que é repassado para outros municípios como Fortaleza, outros municípios que recebem esse benefício do SUS. Por quê? Porque hoje, o porta a porta do 28 de agosto, 70% de quem vai lá é precisando de serviço de atenção básica. E o que acontece? Você chega lá e você se mistura com alguém que precisa de média e alta complexidade. Você se mistura com alguém baleado, com alguém que precisa de uma cirurgia de emergência. Você tendo um pronto-socorro, você vai desafogar os pronto-socorros, vai desafogar o Joãozinho. Uma criança que tem uma febre, uma dor de barriga, vai para o pronto-socorro. E nós temos unidades aqui em Manaus. Eu tenho feito um estudo aqui. Nós temos locais que tem terreno para ampliar e que a gente vai poder fazer que a gente instaure essas UPAs para que a gente possa ter uma saúde de qualidade e comece a resolver o problema da saúde de Manaus. Eu vou ser o prefeito que vai ter a coragem de resolver o problema da saúde municipal. Como um empreendedor, o senhor deve conhecer os desafios que os empresários estão passando, principalmente aqui na área central da cidade, né? Em relação à segurança,
ruas, condições das ruas. Eu queria saber como é que o senhor avalia a situação do centro de Manaus hoje e como o senhor pretende enfrentar esses desafios que são impostos aos lojistas, visto o potencial econômico que a área central tem, tanto para a economia comercial como para o turismo. Olha, Jenny, o centro de Manaus está abandonado. Eu, particularmente, comecei a minha vida aqui muito trabalhando aqui no Porto de Manaus, ali na Manaus Moderna, com a minha família, ali pela Feira da Banana, sempre vindo ali. Meu pai foi regatão, depois virou recreio, a gente sempre transportou carga indo para o interior, voltando. E hoje quem anda aqui no centro e vê como é que está é muito triste. O centro está abandonado. Nós precisamos ter coragem para resolver os problemas do centro de Manaus. Quando eu vejo aqueles vídeos, né, dos furtos que tem à noite, né, das coisas que acontecem aqui, o empresário está assustado. O empresário fica com medo de fechar a sua loja e quando voltar não tem mais nada. Nós precisamos ter um choque de ordem aqui no centro, nós precisamos conversar com quem quer que seja. Já estive na CDL conversando, já vi vídeos, a gente tem um planejamento para que a gente possa, no ano que vem, quando a gente assumir a Prefeitura de Manaus, a gente venha aqui e colocar ordem. Manaus precisa ser mais organizado, nós precisamos fazer com que o centro seja mais habitado, que as pessoas tenham vontade de vir no centro. O que eu vejo hoje é que as pessoas não têm vontade de vir no centro, elas preferem ir no shopping, centro, em outros lugares, que antigamente o movimento aqui era muito maior. Então nós vamos fazer com que a gente possa conversar com os empresários aqui do centro, conversar com a classe que hoje precisa ter uma orientação para que a gente coloque para funcionar de uma forma mais organizada. O centro de Manaus precisa ter um prefeito que venha para cá e que tenha coragem de fazer o que tiver que ser feito. Pré-candidato, o senhor falou da sua família, que vem de uma origem empresarial tradicional aqui do Amazonas, que sempre manteve há muito tempo contratos com valores vultosos com o governo do Amazonas. O senhor se tornou deputado e, como deputado, tem a função de fiscalizar o executivo. E a sua família mantém ainda esses contratos com valores vultosos com o Estado. Você acha que isso, de alguma forma, gera um conflito de interesse com a sua função de fiscalizar o executivo? Olha, Paula, nós somos uma família genuinamente amazonense. Eu nasci e fui criado aqui, meus pais, meus avós, viemos do interior, eu nasci e fui criado em Manaus. Eu quero dizer para a população que nos assiste, eu fico muito tranquilo em falar isso. Eu fico feliz quando eu vejo um empresário amazonense crescer na sua vida empresarial. Recentemente eu tive reunido com 60 empresários, estava lá Jaime Bechmol, estava todo mundo para a gente falar da classe empresarial aqui de Manaus. O empreendedorismo tem que ser olhado como uma forma positiva. O que acontece? A minha família, naturalmente, cresceu, trabalhou, tem um trabalho, são coisas lícitas, são coisas que vêm lá de trás, mais de 40 anos que a gente já trabalha aqui. E eu acredito que tem pessoas que trabalham corretamente, que honram seus compromissos, que pagam seus impostos, que geram emprego, que geram renda. Sem um lado empresarial, a economia não gira. Nós precisamos ter oportunidade para as pessoas que mais precisam, mas nós temos que bater palma para os empresários que são da terra, que são aqui do Amazonas, que saem lá no interior, que vêm de uma vida muito difícil e que têm oportunidade e crescem na vida. É natural que alguém venha questionar isso, mas eu acho que um absurdo mesmo é você ter irmã em secretaria, é você ter irmão de criação em secretaria, é você ter pessoas que estão na gestão. Eu acho que tem uma questão da gestão e tem um prestador de serviço que é muito distante de estar dentro da gestão. Então, eu tenho tranquilidade, eu sei da qualidade, eu venho de uma família que veio do interior, de uma família que batalhou muito para chegar onde chegou e que, com certeza, eu hoje sou pré-candidato a prefeito de Manaus porque as pessoas me conhecem, as pessoas sabem da minha índole, as pessoas sabem da forma que eu faço política. Eu acredito que hoje nós estamos numa renovação política, nós precisamos dar oportunidades para quem quer mudar de verdade, para quem quer trabalhar e para quem não entra aqui para resolver o problema da sua família, para quem entra aqui para botar o seu nome à disposição para ser um funcionário do povo, de quem quer trabalhar pelo povo, de quem quer fazer as coisas acontecerem. E eu
hoje digo para vocês que estão nos assistindo, a política amazonense está numa mudança e nós precisamos mudar com responsabilidade, com equilíbrio e colocar pessoas também que saibam fazer gestão. O que me fez ser um bom presidente foi a minha experiência com a iniciativa privada. Naquele momento que eu assumi a presidência da Assembleia, no momento mais crítico da política amazonense, em meio a uma turbulência, no momento de uma pandemia, muitos falavam, será se isso aí vai dar conta? Será se ele vai saber administrar a Assembleia Legislativa? Será se ele vai dar conta de resolver essa crise política? O que me fez foi a experiência da dificuldade que eu passei lá atrás, de carregar melancia no porão do barco, de despachar mercadoria, de fazer com que a gente entenda qual é a dificuldade de quem vem de baixo, e quando a gente vem de baixo, quando a gente chega, a gente sabe muito bem manter a nossa postura e manter o nosso equilíbrio. Então, eu fico muito tranquilo em relação a isso. Deputado, pré-candidato, a gente quando está fazendo as entrevistas aqui, nessa rodada de entrevistas especiais, está falando muito também sobre quem são os pré-candidatos, né? E como que os pré-candidatos estão se movimentando nesse tabuleiro agora, em período de pré-campanha. O que a gente tem observado é que muitas pessoas têm criticado uma postura de alguns pré-candidatos que acabam sendo, por exemplo, o pré-candidato do presidente, o pré-candidato do ex-presidente, o pré-candidato do governador. A gente tem observado nessa movimentação que o senhor, obviamente, como está no mesmo partido, é um aliado, tem colado muito na imagem do governador Wilson Lima. Como fazer para mostrar para a população que o senhor não é apenas o candidato ou o pré-candidato do governador de Wilson Lima, mas Roberto Cidade, alguém que está habilitado para exercer mesmo o cargo de gestor da cidade? Primeiramente, cada um tem um CPF, né? Meu CPF é 839-124-95220. Eu sou do partido do governador Wilson Lima, é natural que alguém fale isso. Mas, assim, eu hoje sou pré-candidato da União, sou pré-candidato que vai conversar com as pessoas para a gente resolver os problemas de Manaus. Eu sou pré-candidato para ser o prefeito de Manaus, para que a gente possa ter uma Manaus que cresça, para que tenha uma Manaus que não passe ano entre ano a gente veja o nosso centro ficar mais destruído. Nós precisamos evoluir, nós precisamos avançar. Eu sou o pré-candidato que vai resolver e que vai implementar o auxílio estadual, auxílio municipal permanente. Eu sou o pré-candidato que vai ter a coragem de assumir os problemas da saúde municipal, não é ficar jogando nas costas de quem não tem responsabilidade com a atenção básica. Nós vamos criar 12 UPAs em Manaus, isso é um compromisso. O compromisso do auxílio municipal permanente é um compromisso. E nós vamos armar a guarda municipal e aumentar o efetivo. Eu sou o candidato que vem para trabalhar, que vem para ter começo, meio e fim, para resolver os problemas de Manaus. Não é para me esconder e querer ficar jogando os problemas para as outras pessoas. Eu sou o candidato que vai estar aqui para enfrentar os problemas que Manaus merece. Manaus é uma capital-estado. 79% da economia do estado do Amazonas acontece em Manaus. Manaus hoje é a 5ª capital que mais arrecada. Mas, infelizmente, é a 5ª capital do Brasil que tem mais gente na linha da pobreza. Então, nós temos que resolver os problemas, nós temos que trabalhar. E eu, graças a Deus, eu sempre trabalhei muito na minha vida e hoje estou pronto para o desafio. Outra situação aqui da capital que ganhou bastante repercussão nos últimos dias, nessa série de entrevistas que a gente está fazendo, é a situação da educação. Em relação a creches, em relação ao reajuste dos professores, né, que ano eleitoral não é possível, mas a gente não vê uma política, né, de incentivo aos professores. O senhor tem alguma proposta nessa área? Olha, a primeira proposta para a educação, e que eu quero dizer para todos que estão nos assistindo, a gente tem que dar ensino de qualidade para os nossos alunos. O aluno tem que sair dos anos que é de responsabilidade da prefeitura, sair sabendo ler e sabendo escrever. Que para poder você ser qualquer profissão, para você exercer qualquer profissão, você tem que saber ler e saber escrever e saber fazer uma conta. Então, nós vamos assumir a responsabilidade que é de competência da prefeitura. Nós vamos fazer com que os alunos saiam sabendo ler e escrever. E essa história de falar que merenda não é almoço, a gente vai conversar, vai dialogar e fazer com que tenha uma merenda de qualidade, que tenha ali uma nutrição para que a criança tenha uma alimentação saudável e que saia alimentado naquele período que estiver na escola.
Lógico, é natural que uma gestão, muitas vezes, o que está acontecendo aí, que é dar um reajuste muito pequeno. Nós vamos fazer com que nós tenhamos um reajuste dos contratos da CEMED, para que a gente possa ter no final do ano e possa conseguir dar o que é dos índices da database. Mas é natural que a gente vai chegar, vai fazer uma reorganização, a gente vai rever contratos, a gente vai analisar o que pode enxugar, a gente vai assumir as responsabilidades com a educação. O maior orçamento da Prefeitura de Manaus é a educação. É natural que ele tenha a sua irmã como secretária, para poder ele ter o controle. Então não tem como dizer que ele não tem um controle e que ele sabe do que está acontecendo ali. Então a gente vai reequilibrar os contratos e a gente vai fazer com que nós tenhamos merenda de qualidade, que a gente faça com que os alunos saiam aprendendo a ler e escrever. Quando o senhor fala em reequilibrar contratos, o senhor está se referindo apenas à educação ou o senhor pretende fazer geral? A gente vai chegar, a gente vai assumir a Prefeitura de Manaus, a gente vai ver o que está errado, a gente vai fazer uma auditoria e administrar a Prefeitura de Manaus como tem que ser, com responsabilidade, com equilíbrio, conversando, enxugando daqui, enxugando dali, botando para funcionar cada área, conversando com o secretário, conversando com os subsecretários, conversando com os professores, respeitando as classes, fazendo com que a gente possa dizer, olha, aqui tem gestão, aqui tem começo, meio e fim, aqui vai ter entrega, aqui nós vamos resolver, vamos aqui ponto 1, ponto 2, ponto 3 e fazendo as coisas acontecerem. Não é do dia, não é fácil, mas a gente vai avançar. Pré-candidato, o União Brasil ele nasceu da fusão entre o Democratas e o PSL, em tese originalmente de direita, neoliberal, e hoje o União Brasil faz parte do governo Lula, tem 3 ministérios, pelo menos por indicação. Hoje, qual é a ideologia de fato de Roberto Cidades, tendo em vista que o partido já esteve lá na direita e tem um pé na esquerda? Olha, a minha ideologia é o Amazonas, é Manaus. Eu sou o pré-candidato que quer resolver os problemas de Manaus. Eu sou pré-candidato pelo Partido União Brasil, que é um partido que hoje tem uma bancada muito grande no Congresso, que tem uma bancada muito forte na Assembleia, a maior bancada, que tem uma bancada na Câmara Municipal, que tem hoje como presidente estadual governador Wilson Lima, e que hoje nós entendemos que tem que ter um pré-candidato que venha para resolver e ter a coragem de assumir os problemas de Manaus, de ter a coragem de fazer com que Manaus avance, que resolva o problema da fome, que resolva o problema da guarda municipal, que resolva o problema da atenção básica, que muito que falam aí não é verdade, não é você fazer cadastro e botar lá no SUS e dizer que você resolve os problemas de 80% de quem precisa de atenção básica. Tem que ter começo, meio e fim. Você tem que ir no pronto-socorro e você tem que sair de lá você tem que ir numa UPA e você tem que ir em alguma unidade básica de saúde do município e você tem que sair de lá com o quê? Você vai ser atendido pelo médico, só com a receita tu não resolveu o teu problema. Tem que sair de lá com atendimento do médico, você tem que fazer o seu exame e você tem que sair com o seu remédio. E vai ser assim que vai acontecer nas nossas 12 UPAs, que nós já estamos aqui com várias áreas aqui em Manaus que tem espaço para ampliar, que nós temos UBS que tem, além de ter à frente, nós temos um terreno muito grande e quando a gente chegar à frente da prefeitura, a gente vai mudar essa história. Então, você acredita que essa polarização entre direita e esquerda acaba comprometendo a discussão de políticas públicas para melhorar esse serviço que o senhor citou? Não, eu estou dizendo que eu sou pré-candidato a prefeito de Manaus, que eu não tenho problema de conversar com quem quer que seja. A polarização é natural, a gente vê esse fenômeno no Brasil, de direita, de esquerda. Eu, particularmente, sou pré-candidato que eu olho para o Amazonas, eu olho para Manaus, eu não tenho problema de conversar com ninguém da direita e com ninguém da esquerda. Eu não vou entrar nessa briga, eu sou contra o ex-presidente, eu sou contra o atual presidente. O que Manaus ganha com isso? O que Manaus vai, de fato, ganhar com isso? Eu quero saber de resolver os problemas de Manaus. Eu sou pré-candidato da cidade de Manaus para resolver os problemas de Manaus e conversar com quem quer que seja para trazer recursos para cá, para que a gente possa melhorar a vida de quem mora aqui. Manaus é uma capital-estado, todos os problemas do estado do Amazonas vêm bater aqui na porta de Manaus. E nós precisamos estar aqui trabalhando, alinhado com quem quer que seja, para que a gente possa trazer os benefícios para a nossa cidade. Bom, queria entrar num outro assunto importante em relação à cidade, que é a questão do transporte público, pré-candidato.
A gente já ouviu aí ao longo dos anos muitas promessas, como monotrilho, BRT, teve a tentativa de um sistema do Expresso e, no final das contas, esse é um assunto que gera muita crítica, muita reclamação, e a gente sabe que tira a saúde de quem vive na cidade de Manaus, porque você passar, por exemplo, numa cidade que está com o trânsito estrangulado, muito tempo em um transporte público que não tem qualidade, é algo que mexe diretamente com a saúde das pessoas. Qual que é a proposta do senhor, numa eventual eleição, para transformar, para iniciar, pelo menos, que a gente sabe que não dá para fazer mágica, mas para iniciar uma transformação no transporte público da cidade de Manaus e até mesmo na questão da mobilidade urbana, para que Manaus não colapse, como a gente tem observado, que falta muito pouco para acontecer? Com certeza. O transporte público de Manaus, eu particularmente, a gente sabe de como é que está o nosso trânsito. A gente precisa criar mecanismos para que a gente possa desafogar mais o trânsito. E tem que ter coragem para resolver os problemas. Lá atrás eu me lembro muito bem, não sei qual foi o prefeito, que ia fazer com que a Constantino Neri fosse uma via e a Djalma Batista outra. Na hora de fazer, ele não teve coragem. A gente tem que fazer estudos para que a gente possa desafogar mais o nosso trânsito, para que a gente possa dar mais vazão, principalmente nos horários de pico. E a gente tem que sentar com os empresários dos transportes coletivos e que eles cumpram o contrato. O que acontece? Tem muito ônibus que o prefeito está dizendo que está entregando aí que é novo, que é ônibus recondicionado. Então a gente vai conversar com o setor e nós vamos construir uma plataforma de trabalho para que a gente possa ter uma evolução e que a gente possa melhorar o sofrimento da nossa população. O senhor tem uma proposta em mente, algum modal diferente, ou realmente de como seria essa transformação do transporte de ônibus, por exemplo? Ou vamos adotar um outro modal? Eu acredito que os empresários eles têm que trazer uma planilha para a gente ter um entendimento qual é o custo deles de verdade, para que a gente possa analisar o porquê que não troca a frota de ônibus como tem que trocar. O porquê que Manaus tem muitos ônibus antigos que compram de outros estados para trazer para cá, e quando tem outros que falam que são novos e são ônibus recondicionados. Isso é o principal ponto. A gente tem que dar um transporte de qualidade para que o cidadão de bem, o cidadão que precisa usar o transporte coletivo, ele ande ali com um ônibus que esteja novo, que esteja bom. Lógico que isso aí vai ter todo um processo. E também fazer com que a gente possa criar mecanismos para diminuir o trânsito de Manaus. Tem várias formas que a gente pode fazer isso, mas a gente vai ter um planejamento, a gente vai ter um estudo para que a gente evolua nesse sentido, sim. Ninguém aguenta mais andar no trânsito de Manaus. O senhor acha que ônibus, continuar com esse modal, mas melhorá-lo seria a solução? Então? Com certeza, melhorá-lo. Vocês não vão me ver aqui falando que eu vou resolver criar um monotrilho, que eu vou implantar, que Manaus vai ser uma cidade que daqui a 4 anos a gente vai uma cidade desenvolvida. Nós sabemos das dificuldades, mas nós vamos enfrentar os problemas olhando para o problema e buscando uma solução. Não rodeando e fazendo com que não, ali paliativo, aquilo ali. Então, o transporte coletivo é uma área muito sensível que com certeza nós vamos estar de olho na nossa gestão em frente à Prefeitura de Manaus. Pré-candidato, eu queria falar agora sobre relações institucionais, políticas, que acabam se misturando. Em outubro de 2023, o portal de notícias Radar Amazônico vazou, de forma jornalística, uma conversa com o vice-governador do Amazonas, Tadeu Souza, e o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotas. Eles fazem parte do mesmo grupo político desde a gestão passada, e se mantiveram. Interessante a gente citar aqui exatamente o que foi falado no vazamento desse áudio pelo Radar Amazônico, pelo governador Tadeu Souza. Na ocasião da inauguração do Parque Amazonino Mendes, Tadeu Souza falou em voz baixa para Marcos Rota o seguinte, abre aspas, estava preparado para bater nos caras, diz Tadeu Souza. Logo em seguida, Rota pergunta sobre quem o vice-governador estava se referindo. Tadeu Souza responde, Robertinho. E é quando o Marcos Rota fala, segundo o Radar Amazônico, que não, calma, para Tadeu Souza, você só vai afiando. Então, após esse vazamento de conversa entre Tadeu Souza e Marcos Rota, como é que ficou a sua relação com o vice-governador do Amazonas, tendo em vista que o senhor é presidente da ALEAM? Vocês passaram a conversar normalmente? Tiveram alguma DR após esse vazamento? Ou fizeram de conta que nada aconteceu? Da minha parte, eu vi essa situação lamentável. Eu encontrei com... Você considera lamentável, então? É lamentável, né? Porque
naturalmente, isso aí são atitudes da velha política. Nós que participamos da nova política, de responder, respeitar o repórter, de conversar, dialogar, a gente não entra nessa. Naturalmente, eu já encontrei com o vice-governador Tadeu de Souza em alguns eventos institucionais, eu cumprimentei, da minha parte está tudo certo. Lógico que ele tem um alinhamento político com o atual prefeito, e ele vai ficar para o lado de lá, e nós temos um alinhamento político aqui com um grupo que quer mudar Manaus, com um grupo que quer resolver os problemas de Manaus, com um grupo que vai assumir de fato e vai resolver, ajudar a melhorar, a diminuir os índices da fome de Manaus, que vai ser Conselho Municipal Permanente, de quem vai assumir a saúde com atenção básica e que vai fazer com que nós tenhamos UPAs funcionando 24 horas, com um grupo que quer, com um pré-candidato que quer resolver o problema da Guarda Municipal, quer fazer com que nós aumentamos o efetivo e que nós possamos armá-las. Isso aí, é dessa forma que eu faço política. É trabalhando, botando o nosso nome à disposição da população e buscando construir pontes e trazer pessoas boas para o nosso lado que queiram mudar a vida das pessoas que mais precisam. Essas situações a gente deixa para lá. A população sabe muito bem quem trabalha e quem quer fazer a política com P maiúsculo, a política de união, de construção, e a população sabe entender isso. Na hora certa ela aprova ou reprova o candidato. Pré-candidato, o atual prefeito, Davi Almeida, disse que num possível segundo turno, ele está disposto a conversar com o governador, Wilson. E o senhor, numa possibilidade de o prefeito estar no segundo turno, o senhor não? O senhor pretende, o senhor estaria aberto a essa conversa? O contrário também, né? No caso de o senhor estar no segundo turno e o atual prefeito não está, teria a possibilidade de ter uma conversa também para um apoio? Olha, a eleição ela tem 2 turnos. Vamos primeiro passar a fase do primeiro turno, mas natural, o meu modo de fazer política é um modo do diálogo. Natural que se eu tiver no segundo turno e o Davi Almeida não tiver, isso aí a gente vai analisar. Mas hoje eu acredito que nós vamos estar no segundo turno e, independente de quem seja o outro candidato, a gente vai conversar, vai dialogar e vamos fazer a nossa proposta para Manaus. Está muito cedo de falar disso. Está muito cedo de falar. Mas dá uma visão de como estão as relações. Olha, como eu falei ainda há pouco, eu estou fazendo a minha parte, eu estou trabalhando, estou construindo, estou conversando com os pré-candidatos a vereador, estou indo nos bairros de Manaus, estou conversando com a minha equipe, nós estamos nos organizando, fazendo o que pode ser feito com as regras eleitorais na pré-candidatura, e no dia 5 de agosto, provavelmente ali, quando a gente decidir ali na convenção, nós vamos estar ali aptos a ser o pré-candidato pré-candidato já a prefeito de Manaus. Nós vamos trabalhar e só paramos no dia 6 de outubro. Lógico, depois disso a gente vai analisar o que é melhor para Manaus. Sempre a gente tem que pensar que, independente do candidato, o principal objetivo é resolver os problemas da população, é resolver os problemas de quem mora aqui. Então, a política hoje, ela não é mais como antigamente, de retruca, de querer rebater, de querer enfrentar. Hoje a política tem que ser da construção, do diálogo, de conversa. E é dessa forma que a gente vai seguir. Tem algum pré-candidato ou pré-candidata, algum grupo com o qual o senhor não conversaria? Olha, a minha parte não. A gente é do diálogo, não tem inimigo na política. Hoje eu não tenho inimigo na política. Tenho adversários, que é natural que vai ter em qualquer situação. Lógico, eu tenho um grupo que eu represento que vou ter lealdade, que a gente vai sentar e conversar e fazer com que a gente tenha um entendimento de como vamos seguir. Pré-candidato, já se falou muito nos bastidores políticos e também na própria imprensa de que pode haver um alinhamento entre o senhor e o Alberto Neto, que é do PL, que tem o apoio de Bolsonaro. E aí, quando se fala nesse alinhamento, se fala sempre, aí é o que é colocado, se fosse pesquisar aí no Google, os assessores do Alberto Neto depois vão se questionar, mas está lá. Ele com a possibilidade de ser seu vice, ainda, obviamente, claro, agora, né, até a coligação, até a convenção, até aquela oficialização da homologação da coligação. Como está a sua relação com o Alberto Neto? Como se houver essa avaliação, essa análise, se é possível mesmo? Olha, é natural que a gente vá conversar com todo mundo, né? Já vimos aí alianças históricas aí que aconteceram. Nós não temos ainda nenhum alinhamento nesse sentido,
Mas se pudermos conversar e entrar no entendimento do que é melhor para Manaus, e se ele entender que o que é melhor para Manaus é uma composição, da minha forma, da minha parte, zero problema. Mas é isso aí, a gente tem que, né, entender que ele está na pré-candidatura dele a prefeito de Manaus. Eu não vou fazer aqui nenhuma... não vou dizer nada que não tem, porque não tem. Da minha parte, não tem. É natural que se cogitem várias composições, não só da nossa pré-candidatura, como de outras também. Nós estamos aí, hoje, dia 6, 4 meses, certinho do primeiro turno, e vão aumentar as especulações, mas nós estamos aqui pronto para ter um grupo forte, ter um vice que tenha um alinhamento com a gente resolva os problemas de Manaus e que venha para somar. Muito bem, são 9h30, a gente chega então aqui ao fim, a não ser que vocês tenham mais alguma pergunta, algum questionamento? Teriam vários, mas aí eu não sei como é que vamos aproveitar então para uma última pergunta aqui, porque a gente também tem que liberar para os compromissos do deputado Roberto Cidade, que gentilmente cedeu o tempo para estar conosco, mas seguindo aquele nosso padrão do tempo ali, eu vou deixar então para essas últimas perguntas agora, para a gente encaminhar para o final da entrevista. Então, vamos lá. Tem essa questão de pesquisa, a gente não tem como citar os números exatamente, porque para a gente citar os números de pesquisa, a gente teria que dar o registro dessas pesquisas no Tribunal Regional Eleitoral. Como nós não temos todas as pesquisas, então é ilegal citar números aqui. Mas o senhor começou com um percentual bem baixo, foi crescendo, ainda está em terceiro, segundo a maioria das pesquisas, mas empate técnico, terceiro não, quarto, terceiro, quarto, mas empate técnico com Alberto Neto, em tese. Como o senhor pretende mudar, fazer toda essa reviravolta, considerando o número da média das pesquisas? Considerando também o fato de que a gente está há 4 meses do pleito, qual seria assim, a principal estratégia? Paula, 70% de todas essas pesquisas de quem é entrevistado não tem pré-candidato, não tem candidato à Prefeitura de Manaus. É natural que saiam várias pesquisas, isso aí acontece em todas as eleições, nesse período de pré-candidatura. Estou muito tranquilo, nós temos um grupo muito forte, coeso, nós temos trabalho. Eu sou pré-candidato que já tenho experiência de gestão à frente da presidência da Assembleia, já fiz gestão na iniciativa privada, que é o grande desafio também, e eu quero dizer para vocês que nós estamos firmes, nós temos tempo de televisão, nós temos um arco de aliança muito bom dos partidos, nós temos deputados, vereadores, nós temos uma aliança muito forte, aliança com o governador Wilson Lima, que é o nosso presidente estadual do União Brasil. Nós estamos lá atrás, eu acredito que muito se falou, o governador tem 3%, não vai ganhar a eleição para governo. A história está aí, e o político ele é julgado, ele é aprovado ou reprovado no dia da eleição, quando o eleitor vai lá e deposita na urna. Tem muita eleição, tem muita coisa para acontecer, e nós estamos crescendo. Se vocês verem nas pesquisas que saiu, nós fomos o candidato que mais cresceu, e a tendência é essa. E nós vamos construir, dialogar, e acredito que se a população de Manaus entender que nosso nome é o melhor nome para governar Manaus, para administrar essa cidade, no dia 6 nós estaremos no segundo turno, e no final de outubro nós vamos estar ali prontos e aptos para sermos eleitos ali no momento oportuno. Então, estou tranquilo em relação a isso. Eu acho que as principais pesquisas são as quais e coisas que a gente vai entendendo quais são os problemas da nossa cidade. Muito bem, então assim a gente encerra aqui a entrevista de hoje, nessa série de entrevistas especiais com pré-candidatos à Prefeitura de Manaus. Hoje nós recebemos aqui o pré-candidato pelo União Brasil, deputado estadual, presidente da Assembleia, Roberto Cidade. Deputado, pré-candidato, obrigado pela gentileza mais uma vez de ceder parte do tempo de estar conosco aqui. Obrigado a todos, obrigado. Obrigada. Muito bem, a gente vai para o intervalo bem rápido. Na volta, seguiremos com o noticiário aqui na Band News Difusora FM. Notícias do Amazonas. Infraestrutura. O programa ilumina